Vamos falar sobre o rei Davi. Vamos falar sobre um homem que tinha um coração conforme o coração do Senhor. Davi, ele foi um homem que ele nos serve como exemplo. Um exemplo maravilhoso do poder do Senhor sobre a vida de uma pessoa. Sobre como uma pessoa ela deve se colocar diante do Senhor em sua vida. Davi, ele começou a sua vida muito humilde como pastor. Ele era filho de Jessé e ele tinha muitos irmãos. Ele era o último filho de Jessé e ele era um filho ao qual não se colocavam expectativas nele. Provavelmente ele nem sequer tinha uma aparência tão chamativa ou aclamativa quanto seus irmãos. Mas Deus enxergava o coração de Davi e sabia que ele era o homem perfeito para ocupar o cargo que ele ocuparia. E Davi, ao longo da sua vida, ele tem um relacionamento com o Senhor, desde muito cedo. Nós vemos na Bíblia que Davi, ele pastoreando as ovelhas do seu pai, ele mata um urso, ele mata um leão, e aquilo já era treinamento para coisas maiores que viriam em sua vida. E a vida de Davi, ela é um exemplo porque nós percebemos o poder de Deus sobre a vida daquele homem, de tirar aquele homem do campo, de um simples cargo, humilde cargo até hoje, não é? Até hoje, quem trabalha com agricultura sabe que o pastor de ovelha é um dos cargos mais simples que há, mais humilde que há. E elevá-lo ao trono, ao posto de rei, posto máximo. Então, Deus nos mostra que Ele trabalha em nossa vida, a nossa vida. Ele trabalhou através de Davi no povo dele, ou seja, nas pessoas que estavam ao redor de Davi. Deus trabalhou na vida de Davi através dos seus descendentes, porque nós lemos na Bíblia que Deus vai se lembrar de Davi com misericórdia para com os seus descendentes, porque eles eram descendentes de Davi. De Davi vem Jesus Cristo, o Messias. Através do exemplo deste homem, nós temos muitas bênçãos em nossa vida, pois nós podemos ler a palavra do Senhor e ver na sua vida que não foi fácil, não é? Mas que foi uma vida abençoada pelo Senhor. Davi, ele passou por problemas incríveis. Incríveis. O gigante Golias foi só o começo, não é? E tantas outras situações ao qual ele descreve na Bíblia, que ele, não é? Ele, para escrever os salmos, ele levantava a partir da meia-noite e escrevia a madrugada toda. Então nós vemos que um homem que ele vai alcançando o posto máximo, mas ele continua humilde, glorificando a Deus, se diminuindo, exaltando ao Senhor, não é? E pedindo a Deus que esteja na sua vida, na vida dos seus descendentes, na vida do seu povo, no futuro do seu reinado. Davi, quando vai chegar ali ao fim do seu reinado, Davi pede tanto ao Senhor, um descendente para ele deixar o trono, apesar de ele ter muitos filhos, mas ele queria que Deus direcionasse para o homem certo, porque ele sabia que aparências, que situações humanas ao qual o homem vê, não
são muitas vezes o que Deus enxerga e só Deus enxerga o que nós não podemos ver, não é? Então, através dessa entrega ao Senhor, nós vemos o tamanho da manifestação do poder naquela vida. E entendendo que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que busque a sua presença. Eu, você, esteja você onde você estiver. Então, nesse exemplo, nós sabemos que Deus trabalha em vidas humildes, que se deixam trabalhar, que se deixam obedecer, que se deixam ser encaminhadas pelo Senhor. E nós glorificamos a Deus, pois Deus, Ele é fiel. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele ouve a nossa voz. E Ele não só abençoa a nós, como Ele abençoa quem estiver ao nosso redor. Ele abençoa a todos que virão. E Ele continuará usando a nossa vida como referência. Não referência de alta exaltação, como Davi entendia bem, mas como referência de uma pessoa que serviu ao Senhor com maestria, com seus dons e talentos, fidelidade e principalmente humildade. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua